Olá, tudo bem com você? Está começando o nosso Notícias do Bem dessa sexta-feira. Que bom que você está com a gente aqui na IPP TV. A partir de agora, a gente tem 1h15 aí de muita informação preparada para você, muita informação de qualidade, né? Muita informação missionária também, enfim. Tudo de bom para você. Então seja muito bem-vindo. Você que estava acompanhando aí as nossas lives, você que estava acompanhando a programação da IPP TV desde as primeiras horas do dia, já acompanhou muita programação ao vivo aqui, né? Já acompanhou o nosso Vida Devocional, já teve com a Tainá Félix no Tudo Mais. Agora é hora então do nosso Notícias do Bem e a gente já vai começar o nosso programa mostrando para você o crescimento das vagas temporárias de trabalho por conta da chegada do fim do ano. A indústria e o comércio devem liderar as ofertas de emprego. O segundo semestre continua surpreendendo positivamente nas contratações temporárias. É o que aponta a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. A organização prevê a geração de mais de 680 mil vagas de emprego neste fim de ano, que devem ser puxadas principalmente pela Black Friday, Natal e Ano Novo. Final de ano sempre é ano de mais liquidez na economia, né? Você tem aí alguns adventos que colaboram para isso. Você tem ali desde os eventos de Black Friday, que é uma inserção relativamente nova aí no mercado brasileiro, tem o tradicional Natal e essas duas datas sempre impulsionadas pelo 13º, bônus e todos os tipos de benefícios aí que vem no fim do ano em termos de remuneração do trabalhador ali. Algumas empresas acabam gastando um pouco mais com isso, né? Então é esperado, a gente sabe que fim de ano é isso. A diferença é como é que a gente aproveita esse embalo agora, né, Matheus? Então o que a gente está falando? A CNC tem uma previsão aí de que a gente vai ter a maior expansão de trabalho temporário desde 2013, mas como uma vantagem, ou como diferencial, ou como uma coisa que a gente tem que entender como boa, que é o maior índice de efetivação. Tem uma expectativa que a gente vai ter ali uma efetivação dessa mão de obra temporária para janeiro da casa de 10% a 12%, principalmente puxado pelo comércio. O setor de serviços deve se destacar. Casas de eventos esportivos, shows, festivais, hotéis, feiras gastronômicas, cinemas, casas noturnas e bares que demitiram muito durante a pandemia voltam a repor seus quadros de funcionários, muitos na modalidade de trabalho temporário. A indústria segue liderando as contratações com 55%. O comércio deve registrar aumento de 15% nas contratações, principalmente por conta das compras de Black Friday, Natal e Ano Novo. Indústria, que é bom, é muito legal quando a gente tem o emprego na indústria, é um emprego que ele se retroalimenta, né, um emprego mais perene, e mercados em geral. Mercados também é uma coisa positiva, aí, quando a gente vê ali a manutenção de mão de obra de mercado, é bom. E você tem ali uma expectativa também de um patamar um pouco melhor de reposição de salário, né, quando a gente fala de emprego, a gente fala de repor emprego de salário, principalmente para lojas de eletrônicos e computação em geral, né, que a gente chama ali de vendedores mais especializados. Isso é muito bom, isso é positivo, isso faz a economia girar de novo, meu amigo. Boa notícia com toda certeza para esse fim de ano, né? Tem muita gente em busca de vagas de emprego. E todo fim do ano é assim, né? A gente tem as vagas temporárias sendo abertas e muita gente que entra nessas vagas temporárias acaba sendo efetivado depois. Claro, depende muito do resultado, mas vamos torcer para que muita gente consiga essas vagas temporárias e que elas se transformem em vagas efetivas depois, né? Confira agora, então, os outros destaques do programa dessa sexta-feira. Hoje é dia 4 de novembro. Ministério da Saúde lança plano de combate à poliomielite. Venda de carne moída já tem novas regras valendo em todo o país. Censo 2022 entrevistou mais de 130 milhões de brasileiros. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Notícias do Bem está no ar e que bom que você está com a gente nesta sexta-feira, que bom que você está acompanhando a nossa programação e a gente agradece também a sua audiência, você que está nos ouvindo pelas nossas rádios parceiras.
Você que está com a gente aí na Rádio Rumo ao Sertão, direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, para todo mundo. Grande abraço aí para o nosso reverendo Marcos Severo, sempre na sintonia do nosso Notícias do Bem, transmitindo aqui em cadeia. Seja bem-vindo, você também que está com a gente aqui pela Rádio Pinheiros, a nossa Rádio Pinheiros. Se você ainda não tem o aplicativo da Rádio Pinheiros, está na hora de você baixar agora. Então, entre aí na sua loja de aplicativos iOS ou Android, procure por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo, é gratuito. Você vai ter acesso à programação de qualidade, tem música cristã 24 horas por dia, você tem também momentos devocionais e, claro, a programação da IPPTV, especialmente feita para você na nossa Rádio Pinheiros. Baixe agora o aplicativo da Rádio Pinheiros, tá bom? E a gente segue aqui de informação. O Ministério da Saúde lançou um novo plano com o objetivo de organizar o trabalho da União, estados e municípios no combate à poliomielite. Entre as ações prioritárias estão o fortalecimento da vigilância epidemiológica e da vacinação. Plano Nacional de Resposta a Evento de Detecção de Poliovírus e Surto de Poliomielite vai estabelecer uma resposta coordenada, diretrizes e cronogramas para as notificações, investigação e avaliação dos casos. Nos dias 17 e 18 desse mês, o plano deverá ser discutido com os estados. Capacitação de profissionais está marcada para o primeiro semestre de 2023. E olha só, uma ação conjunta de instituições financeiras está permitindo que a população renegocie suas dívidas em atraso. O prazo vai até o dia 30 desse mês. Confira um trecho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você sobre esse tema. O Brasil registrou 68 milhões de pessoas com dívidas pendentes em agosto deste ano. Os dados são do mapa de inadimplência do Serasa. Mais de 28% desse total tem dívidas no cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ou financiamento bancário. O restante tem contas de água, luz e gás ou prestações de lojas em atraso. Mas até o próximo dia 30, os consumidores vão poder renegociar com bancos e financeiras através do Mutirão Online Nacional de Negociação e Orientação Financeira, promovido pelo Banco Central, Federação Brasileira de Bancos, Secretaria Nacional do Consumidor e Procons de todo o país. As dívidas serão negociadas diretamente com as instituições financeiras, que vão oferecer descontos e prazos especiais de pagamento. Cada organização define as regras e condições do acordo, que também poderá ser feito pelo portal consumidor.gov.br. Podem participar do mutirão pessoas físicas com dívidas que não possuam bens em garantia ou empresas com dívidas em atraso que tenham sido contraídas em bancos ou financeiras. Para participar, o interessado deve acessar a página do mutirão na internet. Nela, vai encontrar orientações sobre como organizar as finanças e negociar as dívidas em atraso. O banco tem o prazo de 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta. Daqui a pouco tem mais informações a respeito dessa renegociação nessa reportagem completa para você, então, aqui no nosso Notícias do Bem. Então, se você precisa renegociar alguma dívida com banco, com instituição financeira, fique atento, daqui a pouquinho, então, todas as informações para você. E o pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nosso reverendo Arival Dias Casimiro, foi homenageado hoje de manhã pela Polícia Militar. O repórter Matheus Santos acompanhou a homenagem e vai trazer todas as informações para a gente, direto de Osasco. Oi, Matheus, seja muito bem-vindo. Olá, Quirino, boa tarde para você e também a todos e todas que acompanham a Notícias do Bem. Pois é, 130 anos do 14º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano aqui em Osasco. Ao meu lado, a Tenente Coronel Eunice, que comanda aqui esse batalhão. Tenente, o que dizer desse dia de festa? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Um dia muito especial para nós. 130 anos não são 130 dias, né? É uma jornada longa de muitas pessoas que vieram antes de nós e que prepararam o terreno para que nós hoje pudéssemos conduzir a segurança de Osasco. Então é uma honra comemorarmos essa data e também entregar a nossa medalha a pessoas tão importantes, não só para Osasco e para a Polícia Militar, mas para o estado de São Paulo como um todo, para o Brasil e para o mundo também, como é o caso do reverendo Arival, que nos encheu de muita alegria estando aqui presente, recebendo a nossa medalha, que é essa medalha aqui, que é a medalha centenária do 14º Batalhão. Agora, Tenente, você é a primeira mulher a coordenar, comandar uma cerimônia como essa, qual que é o sentimento?
Eu sou a primeira comandante do 14º Batalhão. Nesses 130 anos, só os comandantes anteriores eram homens. Então, já há 3 anos eu comando o 14º Batalhão e fui a primeira mulher. Realmente é motivo de orgulho, né? Até para motivar outras mulheres e mostrar que tudo é possível, que nós devemos seguir o nosso coração e fazer aquilo que nós amamos. E eu amo o que eu faço, com certeza. Tenente, obrigado por sua participação aqui conosco no Notícias do Bem. Querendo a reportagem completa, então, na segunda-feira. Volto com você no estúdio. Bacana, Matheus, obrigado pelas informações. Segunda-feira você vai conferir a reportagem completa, vai ver como foi essa homenagem, né, a entrega da medalha ao reverendo Arival Dias Casimiro no aniversário do batalhão lá em Osasco. Nós acompanhamos tudo de perto, é claro. E todo mundo sabe que uma parte da população dos países vem de outros lugares do mundo, não é verdade? Tem muita gente, crianças e adolescentes inclusive, que precisa abandonar seus países de origem e buscar uma vida melhor em outros lugares. Esse movimento de deslocamento de refugiados e imigrantes é hoje um dos maiores registrados na história. Mas quem vai estar com a gente no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o cartunista e escritor, diretor da Rádio Transmundial em Lisboa, o pastor Rubinho Pirola, que está lançando no Brasil o livro O Melhor Lugar da Terra, que traz essa temática dos refugiados, especialmente para crianças e adolescentes. Você pode interagir com a gente, deixa a sua mensagem no chat do nosso canal, a gente conta com a sua participação, daqui a pouco a Raquel vai estar aqui também para as informações da previsão do tempo. A gente vai estar interagindo com você que está acompanhando Notícias do Bem dessa sexta-feira. Deixe a sua sugestão de pauta, seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, como é que está o tempo na sua região. Enfim, fique à vontade, esse espaço é todo seu, a gente conta com você, tá bom? E o Uruguai é o país com o maior número de pessoas que se declaram sem religião em toda a América. Secularização predomina, né? Mesmo assim, muitas igrejas têm realizado missões para a pregação do evangelho no território. Para conversar com a gente sobre esse assunto, o Notícias do Bem está recebendo ao vivo o missionário da APMT, a Associação Presbiteriana de Missões Transculturais, o reverendo Salomão Tavares, que vai iniciar um trabalho no Uruguai. Pastor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem. Prazer em recebê-lo para essa conversa. Eu que agradeço, Roberto. Deus esteja abençoando todos vocês. Tá certo. Pastor, primeiro queria que o senhor falasse a respeito dessa iniciativa de ir para o Uruguai e por que a decisão pelo Uruguai? Bom, nós temos um amor muito especial pela América do Sul, de uma maneira geral, mas o Uruguai é um país que nos chamou a atenção pela pequena presença evangélica, né? O país menos evangelizado da América do Sul. Então, como um desafio e como uma proposta realmente de alcançar esse país, o nosso desejo era de abençoar e continuar o trabalho com a Igreja Presbiteriana do Uruguai, uma igreja que está ali plantada há mais ou menos 12 anos, mas o país todo tem apenas uma igreja presbiteriana que está em Montevidéu. Então, o nosso objetivo é auxiliar exatamente do plantio de novas igrejas ali naquele país. Tá certo. E por que essa dificuldade, vamos dizer assim, das igrejas evangélicas no Uruguai, pastor? Por que o Uruguai não foi alcançado ainda por mais missões, por mais denominações? Qual é a dificuldade da pregação do evangelho no Uruguai? É um país que tem basicamente uma agenda secularizada, se a gente pode assim dizer, não é? São considerados pós-cristãos porque o catolicismo ali predominante, principalmente o catolicismo espanhol, ele foi muito forte, mas o país basicamente se desvencilhou de toda a religiosidade, e abandonando a religiosidade, isso gera então uma lacuna muito grande na própria cultura do país. Eles são bastante avessos à questão do evangelho. Por exemplo, o país hoje possui basicamente 27% de pessoas que se dizem ateus ou agnósticos. Outros 17% se consideram sem nenhum tipo de religiosidade ou religião. Então essa é uma característica muito forte do uruguaio e por isso talvez uma resistência tão grande ao evangelho e aos métodos mais comuns utilizados para o evangelismo. Existe uma fatia de população que se professa católica romana, né, pastor? Mas também não é praticante. É verdade. Exato. 38% da população do Uruguai se considera católico romana. Entretanto, desses números, dentro da própria Igreja Católica, observa-se que em torno de 3% a no máximo 5% são verdadeiramente praticantes. Entendi. E aí é um grande desafio, né, pastor? Como é que o senhor está se preparando? O senhor está em Goiânia ainda, não é isso? Está no processo de mudança para o Uruguai com a família. Como é que está sendo esse processo de preparação, vamos dizer assim, para
essa missão no Uruguai? O processo ele é bem intenso. Nós, então, encerramos o processo com a nossa agência, a Agência Presbiteriana de Missão Transcultural, e também a questão da leitura e principalmente o conhecimento da cultura, né? Tenho a oportunidade de participar como professor convidado do CETRU, que é o Seminário Teológico Reformado do Uruguai, ali encabeçado pelo pastor Maurício Rolim. Então, nós já temos esse contato com os irmãos do Uruguai, e principalmente no objetivo de formar uma liderança uruguaia autóctone. Mas o ponto fundamental aí é exatamente a questão de uma teologia bíblica cada vez mais afinada para auxiliar nessa pregação do evangelho de maneira eficaz, num país que se diz pós-cristão. Como o senhor disse, né, tem uma igreja presbiteriana em Montevidéu hoje, é isso? Como é que vai ser o seu trabalho? Exato. Onde é que o senhor vai ficar? E como é que vai ser a amplificação desse trabalho na região? Certo, a igreja de Montevidéu, ela tem uma congregação na cidade de Mercedes, e agora nós estamos indo para Ciudad de la Costa, que é vizinha de Montevidéu, com o objetivo de plantação de igreja ali em Ciudad de la Costa. Dessa forma, nós estamos tentando atingir a parcela da população mais concentrada no Uruguai, que é a região de Montevidéu e Canelones, uma província, um departamento que fica ao lado de Montevidéu. Então, Ciudad de la Costa é o nosso objetivo, por assim dizer, não é, na plantação de igreja, para fortalecer exatamente os irmãos de Montevidéu e colaborar com o crescimento da igreja reformada no Uruguai. Agora, pastor, quais são as estratégias previstas para o trabalho de evangelização no Uruguai? Como é que o senhor pretende fazer esse trabalho lá? Trabalho num contexto pós-cristão é um trabalho um pouco mais lento, porque ele é extremamente relacional. Então, nós temos objetivado relacionamentos. Minha esposa é artista plástica e ela vai utilizar também das artes visuais para a comunicação desse evangelho, mas principalmente desse momento inicial, que é o momento de trazer pessoas para perto de nós. E eu também vou utilizar o que Deus já me preparou como físico, né? Eu sou educador, e também como marceneiro. Nós temos alguns projetos de marcenaria com material de reuso, e isso nós vamos trazer pessoas para mais próximo de nós, aumentando esse relacionamento, e assim podemos comunicar o evangelho de maneira eficaz. Agora, assim, um grande desafio por ser uma sociedade, talvez a sociedade mais, a gente pode dizer, com menos população crente ou disponível, né, a receber o evangelho, um grande desafio, né, o senhor vai ter nesses próximos anos. Quer dizer, qual é o planejamento? O senhor pretende ficar quanto tempo no Uruguai? Pretende se mudar para lá efetivamente? Sim, o nosso projeto, dentro da agência nós temos um projeto que vai ali, são 3 anos iniciais, mas o nosso projeto de vida é um projeto que agora vê o Uruguai como a nossa casa. Deus ele pode transformar isso no tempo, mas o desejo da nossa família, a nossa intenção é que seja uma mudança definitiva, sim, para o Uruguai, porque plantação de igreja envolve tempo e envolve um nível de envolvimento maior do que, às vezes, um período pequeno, como, por exemplo, 3 anos. Então, o nosso desejo é investir a nossa vida na plantação de igrejas no Uruguai. Se Deus nos permitir plantar essa igreja lá em Ciudad de la Costa, então nós já vamos olhar para a próxima cidade, pedir que Deus esteja nos direcionando e assim por diante, até que os 19 departamentos do Uruguai tenham igrejas plantadas, né? E lembrando que nós não estamos sozinhos, a igreja do Uruguai tem esse desejo real de que todos os departamentos tenham uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada, bíblica, para abençoar essas cidades e abençoar esse país de um jeito tão especial. Pois é, e se a gente for olhar para a América do Sul, né, pastor, a gente vê o Uruguai muito diferente da grande maioria dos países da América. Não vamos nem falar do Brasil, né, mas assim, de outros países da América do Sul, como o Chile, por exemplo, onde a igreja presbiteriana já é muito mais histórica, muito mais forte, já tem uma história de muitos anos. Outros países da América do Sul também com história. Uruguai, o que aconteceu historicamente ali com a igreja reformada e o país, pastor? Eu gosto de lembrar isso aí de uma conversa que eu tive com a esposa de um dos diáconos da igreja. Ela me perguntou, pastor, quantos anos tem a IPB? E na época que eu fui lá, em 2019, então com 160 anos, né, a gente fala com uma alegria grande, e ela
fez uma pergunta que doeu muito meu coração. Mas, pastor, por que vocês demoraram 150 anos para atravessar essa fronteira? 150 anos para trazer essa fé reformada para o Uruguai. Então, é uma dificuldade muito grande. O Uruguai ficou por muito tempo conhecido como cemitério de missionários, porque ali, na verdade, o missionário que vinha, às vezes, com uma outra formatação, com uma outra visão de evangelização, não conseguia emplacar um projeto ou firmar um projeto no Uruguai. País que tem características muito, muito peculiares, um povo que é amável, sim, mas é um povo que é duro, que resiste, sim, ao evangelho também, mas que também precisa de ouvir que Cristo é a solução, é o seu único Senhor e Salvador, e é aquilo que pode dar uma alegria verdadeira. Alguns indicadores do Uruguai são bem conhecidos, como, por exemplo, uma excelente qualidade na educação, uma saúde que funciona bem. Os indicadores sociais são muito bons, mas alguns outros elementos também nos preocupam, por exemplo, como a questão do índice de divórcios, o índice de depressão e o índice de suicídio são os maiores de toda a América. Se a gente observa esse último índice, que é de suicídio, ele é, por exemplo, percentualmente 3,5 vezes maior do que o do próprio Brasil. E isso é característica já de uma sociedade secularizada. Com toda certeza. Mas se a gente for olhar para a história, para a colonização, para a história cultural do Uruguai no passado, muito parecida com de outros países, né? Na verdade, lá atrás houve esse problema, vamos dizer assim, de secularização e de insucesso, né, das missões que foram feitas lá pelas igrejas reformadas. É verdade, porque observando a sociedade uruguaia, nós entendemos que eles se tornaram resistentes à própria realidade religiosa, por assim dizer, não apenas do evangelho ou dos evangélicos, mas a realidade religiosa. E isso é um elemento cultural hoje do Uruguai, que em grande parte os uruguaios consideram aqueles que se voltam à religião como pessoas que têm uma dificuldade ou estão tentando, de alguma forma, alcançar algo apenas para acalmar o seu próprio coração, mas não algo real ou tangível. Essa é uma característica muito forte do Uruguai. E as políticas que foram implantadas no próprio país, principalmente nos últimos 100 anos, foram políticas que afastaram de uma maneira muito clara o uruguaio da religiosidade. Na sua Constituição Federal, o país ele se considera ateu quando ele coloca de uma forma que nenhum tipo de religiosidade ou deidade podem ser associados ao espírito uruguaio, que é livre. Isso, então, coloca o país como um país verdadeiramente ateu na sua Constituição. Pastor, eu queria que o senhor compartilhasse com a gente, então, como é que está a sua agenda. O senhor fica no Brasil até o final do ano, quando vai para o Uruguai, como é que está a agenda, até para a gente também colocar aqui, para quem está acompanhando aqui o Notícias do Bem, também poder acompanhar as suas notícias e poder acompanhar a sua agenda de oração também. Pois bem, nós estamos aqui no Brasil até meados de dezembro, que é quando nós vamos descendo para o Uruguai. Eu falo isso porque nós vamos de carro, né? Vamos de veículo próprio, que é uma mudança maior, então nós vamos fazer isso como família. Então, eu, Luciana, minha esposa e nossas 2 filhas vamos para o Uruguai a partir de meados de dezembro. E tendo esse tempo ali de adaptação cultural, linguística e também das nossas meninas, esperamos que Deus esteja nos dando um tempo longo ali para pregar o evangelho, para plantar igrejas para a glória do Senhor. Amém. Vocês vão em meados de dezembro, não é isso? Agora, o trabalho efetivamente na congregação lá deve começar a partir do ano que vem, né, pastor? Isso. O trabalho começa com a realização de conversas, de entendimento do próprio grupo onde nós estaremos inseridos. O primeiro mês nós vamos ficar em Montevidéu ainda, até que toda a nossa documentação seja regularizada no Uruguai, para poder, assim, então, por exemplo, fazer alugar uma casa e alugar o local de culto. Todo esse processo demanda um tempo, não é? E esse tempo nós teremos ali junto à igreja de Montevidéu, que vai nos receber por esse primeiro mês, e depois nós vamos já para a Ciudad de la Costa
analisar ainda de maneira melhor ali em loco as possibilidades dentro da própria cidade e onde seria melhor o local para o início do trabalho. Uhum, claro, recebendo também todo o apoio da nossa PMT, né? Exatamente, ela que tem feito essa parceria e essa mediação de todo o processo, principalmente o reverendo Cássio, que tem analisado a questão dos processos e tem nos ajudado, junto com o pastor Maurício e o Conselho da Igreja do Uruguai, a atingir essas necessidades que a Igreja do Uruguai já coloca para a plantação de uma congregação ali. Tá certo. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente, então, né, as suas redes sociais, como é que a gente pode conhecer mais a respeito do seu trabalho, desse projeto do Uruguai especificamente, e não só conhecer, né, mas como é que as pessoas podem participar, como é que elas podem ajudar orando, ou de repente doando, enfim, quais são as possibilidades de participar desse projeto, pastor? Olha, nós temos aí nas redes sociais, no Instagram, o Uruguai Reformado, Uruguai com Y, e eu até coloco aqui por que Y, porque é assim que eles grafam no próprio país. Então, nós estamos colocando ali Uruguai Reformado, no Instagram você pode achar, ou se você quiser pelo e-mail, uruguaireformado@gmail.com. E quero te convidar a que você seja nosso parceiro nessa obra, que você esteja conosco plantando igrejas no Uruguai. Entre em contato conosco, pode ser pelas redes sociais ou então pelo e-mail mesmo, e nós teremos o maior prazer em te apresentar um pouco mais do projeto e falar como o nosso Deus já tem aberto portas para que esse país seja um país que reconheça a Deus como seu Senhor e seu Salvador. Tá certo. Os contatos estão aí na tela, né? @Uruguai com Y reformado, uruguaireformado@gmail.com, também Uruguai com Y, para que você possa conhecer mais a respeito do Reverendo Salomão. Pastor, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender aqui no Notícias do Bem. Deus abençoe esse projeto, né, essa missão no Uruguai, e conte sempre aqui com a nossa IPP-TV, com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também, no apoio para esse projeto tão importante de evangelização. Estamos disponíveis aqui para dar as boas notícias que o senhor com certeza vai nos trazer do Uruguai, se Deus quiser. Amém. Eu agradeço muito essa oportunidade. Quero colocar aqui o nosso coração, toda a gratidão que Deus tem colocado no nosso coração por poder divulgar e apresentar um pouco mais desse projeto que é de plantação de igreja, para a glória do Senhor, nosso vizinho aqui do lado, não é isso? E muito obrigado pela presteza, pelo convite. Nos sentimos realmente honrados e felizes. Imagina, prazer em recebê-lo. Volte sempre e traga boas notícias do Uruguai para a gente em breve, pastor. Até a próxima. Ok, muito obrigado. Até a próxima. Até, tá aí. Agradecemos mais uma vez, então, o missionário da PMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, o reverendo Salomão Tavares, falando sobre missões no Uruguai. Ele que está indo para lá, então, em meados de dezembro, que a gente possa colocar também essa missão na nossa agenda de orações, não é verdade? E agora é hora de mais uma dica da nossa livraria e editora Ezion. Vamos conhecer um pouco mais a respeito do devocional Mulheres Orando nas Promessas de Deus, do nosso reverendo Arival Dias Casimiro. Confira. O livro de devocionais Mulheres Orando as Promessas de Deus é mais um lançamento do reverendo Arival Dias Casimiro, disponível no catálogo da editora Ezion. Na Bíblia, nosso Deus deixa várias promessas para os seus seguidores, e nossa vida é fortalecida quando meditamos e oramos nessas promessas bíblicas. Nós, como cristãos, devemos buscar diariamente a voz de Deus para nos guiar na jornada. O reverendo Arival quer incentivar você, mulher, na sua caminhada com Deus. Busque a Deus no secreto e medite em sua palavra. Todos os dias, as misericórdias se renovam para que você, que é mãe, esposa, filha, amiga e amada do Senhor. Adquira já ou presenteie as mulheres da sua vida comprando um exemplar através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bacana, né? Então, entre no site www.editorezion.com.br, está aqui para você na tela. Além desse devocional, nós temos outros devocionais também escritos pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Tem estudos indutivos, tem a nova Bíblia, né? Versão revista e atualizada com o Inário Novo Cântico, lançamento agora da nossa livraria e editora Ezion, um lançamento muito especial para você, está com preço de lançamento, está com preço muito especial. Além disso, tem material de papelaria, tem material infantil,
Só coisa boa para você na nossa livraria e editora Ezion. Entre no site www.editorezion.com.br, conheça tudo que a Ezion tem para te oferecer. E a gente lembra mais uma vez, né? Você já sabe, mas a gente te lembra. Quando você compra na Ezion, você está colaborando diretamente com as obras missionárias desenvolvidas pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então, quando você compra na Ezion, você está ajudando a sustentar missionários, está ajudando a plantar e revitalizar igrejas, está ajudando a construir templos pelo Brasil, está ajudando nas nossas campanhas de perfuração de poços, de distribuição de cestas básicas, enfim, todos os muitos trabalhos desenvolvidos pela JMP e que tem apoio da Ezion, porque todo o lucro da Ezion vai para a Junta Missionária de Pinheiros. Participe, ajude a gente, seja um missionário também, www.editorezion.com.br. E agora está na hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele compartilha com a gente a história de Bob Grunewald, fundador do aplicativo da Bíblia. Apesar de toda a perseguição religiosa, a Bíblia continua sendo o livro mais lido e o livro mais publicado da história. E o que é incrível é que desde as culturas mais sofisticadas até as culturas mais tradicionais, ela também continua sendo o principal livro. Tanto é que no nosso Brasil, também a Bíblia é o livro mais lido e mais publicado. E o que é interessante? Que hoje, na cultura, mesmo das mais sofisticadas possíveis, você não consegue ler um Tolstói, um Dickens ou até uma obra de Copérnico ou Newton sem você ter algum conhecimento da Bíblia. Por isso, a Bíblia é o livro mais importante que nós já tivemos e que é um presente de Deus para cada um de nós. Mas uma coisa interessante, eu tive um prazer muito grande de conhecer uma pessoa chamada Bob Grunewald. E o Bob, um dia ele estava numa fila como essa aqui do raio-x no aeroporto de Chicago. E nessa fila, enquanto ele aguardava a ser atendido e passar a sua mala, igualzinho a essa, ele fez uma oração e pediu um propósito a Deus. E naquele momento Deus colocou no seu coração e ele criou aquele aplicativo chamado YouVersion. Hoje o YouVersion é o aplicativo mais lido da Bíblia na forma digital. Ele tem mais de 1.700 versões e mais de 1.200 línguas. Isso significa que mais de 700 capítulos ao redor do mundo todo são lidos por segundo no YouVersion. É incrível. Dessa maneira, Bob, através de uma oração, ele escreveu o seu nome na história, possibilitando inclusive que até mesmo naquelas regiões de mais perseguição religiosa, você pudesse baixar esse aplicativo e as pessoas pudessem ter as boas novas na sua língua nativa. Então, através de uma oração, no momento de dificuldade, Bob descobriu o propósito da sua vida. E você, já descobriu o propósito da sua vida? Vale a reflexão com toda certeza, né? E agora tá na hora da nossa previsão do tempo para o fim de semana. A Raquel dos Santos já está aqui com a gente ao vivo nos estúdios do Notícias do Bem para trazer todas as informações desta sexta-feira que eu tô achando fria e ela disse que não tá tão frio assim. Mas eu tô com a mão gelada aqui, tô com a mão no bolso porque eu tô com a mão gelada, Raquel. Salve, Raquel! Boa tarde, você chegou! Boa tarde, querido. Boa tarde para você que tá aqui com a gente. Hoje tá bem parecido com a cidade que a gente viu ontem. Polo Norte, não. Caxias do Sul, lembra? Aquele céu aberto, aquele solzinho de enfeite, né? Hoje tá muito... Eu tô achando muito frio aqui em São Paulo. Não sei se sou eu ou se é o frio mesmo. Não, tá friozinho Ah, mesmo. não tá? É, e a gente segue assim no fim de semana. Tem possibilidade de melhora lá pra segunda, terça-feira, mas por enquanto as temperaturas continuam amenas por aqui. Pois é, amenas ou frias. É. Eu quero dizer que eu tirei o cobertor do baú, viu? Não teve jeito não, É, né? Vamos ver como é que fica o tempo então, sul e sudeste? vamos lá. Vamos lá para as informações. A circulação dos ventos deixa as instabilidades ativas na região sudeste nesse fim de semana. As temperaturas seguem amenas e pode chover em alguns momentos. Já no sul, o tempo fica firme com possibilidade de geada pela manhã. Tem pouca expectativa de chuva por lá. Aqui em São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados e noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 12 e 19 graus. Já em Pouso Alegre, Minas Gerais, vai ter sol com muitas nuvens e por lá não chove. Mínima de 10 e máxima de 22 graus. Em Alegrete, no Rio Grande do Sul, vai ter sol com céu aberto e noite com pouca nebulosidade.
mínima de 7 e máxima de 21 graus. Muito bem, vamos viajar pelo Brasil. Vamos ver imagens de onde? Vamos para Pouso Alegre, querido. Minas Gerais, interior de Minas. Ah, com certeza você já deve ter passado por Cadê lá, Pouso Alegre? Só passei, eu nunca entrei em Pouso Alegre, eu não conheço. Não. Aliás, a gente está bem passando por Pouso Alegre, a gente está na rotatória da cidade aí, olha aí, Pouso Alegre. Céu azul, bonito, mas Beleza. muitas nuvens, né? Sim, ó. Máxima de 22 por lá, então Mínima de 10, né? mínima de 10. Mínima de 10, vai estar aquele friozinho gostoso, assim. Olha, a movimentação tá grande ali no trevo da cidade, tá vendo? É. Muitos caminhões, muitos carros, bonita imagem de Pouso Alegre, interior de Minas Gerais. Site Clima ao Vivo. Isso, www.climaalvivo.com.br. Você confere imagens do Brasil, tem imagem do Brasil inteiro, Do né? Brasil nesse site. inteiro, Muito querido. bacana, vale a pena você acessar e conferir lá o Clima ao Vivo. Vale a pena você também deixar o seu recado, porque a Raquel vai interagir com você agora. É isso aí. Vamos lá. Olha só, Aparecida Parra dando boa tarde pra gente de São Bernardo do Campo. E ela tá dizendo que lá está sol, ventinho fresco e dia maravilhoso. Olha que bom. Gostoso. Aqui eu só tô sentindo ventinho fresco. Sol tá escondido, né, gente, aqui em São Paulo. Aqui não tá. Eu tô olhando pelas janelas aqui do estúdio. Tem sol não, viu? O tempo Quando eu saí de manhã tava... de manhã, mas agora tá enfarruscado aqui. Só tem um vento frio aqui balançando as árvores. A Patrícia Vieira também deixou aqui a participação dela. A Cláudia Almeida está dizendo, Quirino, bom demais ver você trabalhando para o senhor. Deus abençoe toda a equipe da IPPTV assistindo Amém. de Goiânia. Boa, seja muito bem-vinda. Venha sempre, né? Isso. A Márcia também está dando boa tarde pra gente. Ela está contando que lá em Florianópolis está sol e mais quente. Temperatura agora 23 graus e ela está desejando um bom fim de semana pra gente. 23 tá gostosinho o tempo, né? Melhorou, né? Melhorou, né? Melhorou. E aí? O Paulo César também dando boa tarde pra gente de Vitória da Conquista, lá da Bahia. Bahia. E ele disse que hoje lá tá chovendo 16 graus. Tem bastante chuva prevista pro Nordeste aí por esses dias. A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Previsão do tempo para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Tem mais gente com a gente? Temos. E a Delva, Juruará, no Pará, Opa. também deixando aqui a sua participação. Tava sentindo falta da Delva, né? A Delva sempre participa com a Delva gente. tá sempre aqui. Tá calor aí, Delva? Com certeza, né? Calor no Pará é redundância. Raquel, daqui a pouco você volta. Daqui a pouco eu volto. Então tá bom. Aproveita para interagir, né? Deixa aí o seu recado, não é isso, Raquel? Conta pra gente de onde que você tá falando, como é que tá o tempo por aí. Deixa sua participação em conta que a gente fica curioso aqui. Tá certo, Raquel, até já. Então com Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Aí. Tá certo. E a gente segue com o nosso Notícias do Bem. E agora eu tenho um convite muito especial para você. Em fevereiro tem a nossa 5ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Confira. Garanta já a sua vaga nessa conferência. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e, claro, para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade, tem tecnologia exclusiva, precisão alemã, customização única. Confira todos os detalhes da Finger para você. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender.
Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Entre em contato com o time de especialistas da Finger, solicite agora seu orçamento. Está aqui para você todos os contatos, site www.fingermorumbi.com.br. Você pode também entrar em contato pelo Instagram, @fingermorumbi. O WhatsApp é o 11 99018 7891. Finger Morumbi, você já sabe, a sua melhor opção em móveis planejados. Notícias do Bem vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar para você a ação conjunta de instituições financeiras está facilitando a renegociação de dívidas em atraso. E ainda, todo mundo sabe que uma parte da população dos países, claro, vem de outros lugares do mundo. Tem muita gente, crianças e adolescentes inclusive, que precisam abandonar os seus países de origem e buscar uma vida melhor. Mas quem vai estar com a gente daqui a pouquinho aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o cartunista e escritor, diretor da Rádio Transmundial em Lisboa, pastor Rubinho Pirola. Está lançando no Brasil o livro O Melhor Lugar da Terra, que traz essa temática exatamente para crianças e pré-adolescentes. Fique à vontade para interagir com a gente, o espaço é seu, o chat está liberado, deixe a sua mensagem, faça a sua pergunta. O intervalo do Notícias do Bem é rápido e a gente volta já já com mais informações, então não saia daí. Que a IPPTV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada Missionária na IPPTV, levando o Evangelho a todos os povos. Toda sexta às 8 da noite, você tem um encontro marcado com as lições do programa Bem Casados. O reverendo Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam convidados e falam sobre a vontade de Deus no casamento. Horários alternativos às segundas às 8:30 da manhã e aos sábados às 11 da manhã. Bem Casados, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Provérbios 1:5. IPPTV, a sua TV missionária.
Na IPP TV, as suas noites são mais edificantes. Segunda-feira, às 8 horas, você acompanha ao vivo o culto Conexão com Deus. Na terça, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes recebem missionários de todo o Brasil no programa Você é um Missionário. Quarta-feira tem um culto Restaurados pela Palavra a partir das 8 horas. E às 9h30, o professor Marcos Eberlin apresenta a nova temporada do Fé e Ciência. Quinta-feira, 8 da noite, é o dia do culto à Grande Comissão. Às 9h30, reverendo Nilson Júnior ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, você acompanha ao vivo as novas lições do Bem Casados. E logo depois tem Vivendo o que Cremos, aplicando a teologia na nossa vida prática. Todas as noites tem mais conteúdo cristão para você aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De volta com Notícias do Bem, que bom que você continua com a gente nesta sexta-feira, lembrando que a gente tem encontro marcado, né? Sempre ao vivo a partir das 11h45 da manhã e tem horário alternativo às 18h45 para você ficar muito bem informado. A gente segue de notícia. Já estão valendo as novas regras que definem a venda de carne moída no Brasil. As medidas deverão ser implementadas pelos estabelecimentos no prazo de 1 ano. Entre elas está a determinação de que o produto seja embalado imediatamente após a moagem em pacotes de 1 quilo. Além disso, não será permitida a obtenção de carne moída a partir da moagem de carnes tiradas da raspagem de ossos ou de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a decisão vale para estabelecimentos e indústrias que produzem carne moída e não se aplica, atenção, a supermercados e açougues que vendem direto ao consumidor. E agora a gente tem mais um recado muito especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável, não é mesmo? E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis. Se você precisa remodelar o lugar onde você trabalha, onde mora ou desenvolve coisas novas, a Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site www.qualivinil.com.br. Então você já sabe, né? Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E a gente segue de informação aqui no nosso Notícias do Bem. O Censo 2022 já entrevistou mais de 130 milhões de pessoas em todo o Brasil, que corresponde a 66% da população. A Júlia de Lima está com a gente e vai trazer mais informações a respeito desse tema. Oi, Júlia, seja bem-vinda. Olá, Quirino, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente, desse total, cerca de 31% da população se encontra na região Nordeste, 38% no Sudeste, 13% no Sul, 8% no Norte e 6% no Centro-Oeste. Participaram do censo cerca de 70 milhões de mulheres e 65 milhões de homens. O diretor de pesquisas do IBGE informou que está mantida a data de 28 de dezembro para a entrega das informações preliminares referentes à população dos municípios para o Tribunal de Contas da União. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Cuiabá têm sido um grande desafio para a coleta dos dados. Isso acontece por conta da falta de recenseadores, que são aquelas pessoas que realizam o censo, mas também pela falta de apoio da população em atender o recenseador. Enquanto isso, outros estados têm se destacado pelo avanço na coleta de dados. Os maiores percentuais da população recenseada são do Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte. Então fica aqui o alerta para, se aparecer na sua casa alguém do IBGE querendo fazer uma pesquisa, gaste ali 5 minutinhos que você vai estar ajudando nessa coleta de informações. Volto com você no estúdio, Quirino. Certo, Júlia, obrigado pelas informações. Segunda-feira a Júlia está de volta com mais notícias pra gente aqui, mas quem tá de volta agora no Notícias do Bem para fechar a previsão do tempo do fim de semana é a Raquel dos Santos. Ei, Raquel, agora vamos para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É isso mesmo? É isso aí, É isso aí. Vamos lá então para as informações. Vamos lá.
Fim de semana e o tempo segue firme na região centro-oeste. Sol aparece, faz calor e tem pouca condição para chuva. Já no Nordeste, tem previsão de chuva volumosa em boa parte da região. O tempo fica firme principalmente no interior. Em Jataí, Goiás, vai ter sol com algumas nuvens e por lá não chove. As temperaturas variam entre 14 e 28 graus. Já na região norte, Rio Branco, no Acre, vai ter sol com céu aberto e noite com pouca nebulosidade. Mínima de 18 e máxima de 33 graus. Em Ilhéus, na Bahia, vai ter dia nublado com aberturas de sol à tarde. As temperaturas variam entre 18 e 24 graus. Muito bem. E vamos para onde agora? Vamos viajar para onde? Agora nós vamos para Rio Branco. Rio Branco, lá no Acre. Opa! Tivemos um probleminha. Algum problema aí com as imagens lá de Rio Branco? Enquanto isso, vamos interagir então? Vamos para quem tá acompanhando. Vamos, para quem está acompanhando Nossas Notícias do Bem. A Delva diz pra gente que lá tá calor e abafado. Sério, no Pará, calor e abafado não vale, né? O querido já tinha acertado. Não preciso nem da Raquel para previsão do tempo no Pará. E vai chover, viu? À tarde chove. Reverendo Marco Severo também, conectado Rádio Rumo ao Sertão. Reverendo Marco Severo, obrigado pela sua participação de sempre e pela parceria, né, da nossa Rádio Rumo ao Sertão, que retransmite todos os dias o nosso Notícias do Bem aqui. O LCN está aqui, ele disse que o Senhor abençoe esse projeto missionário Uruguai Reformado. Amém, pois é, a gente acompanhou agora há pouquinho, né, a entrevista com o Reverendo Salomão, que está indo para o Uruguai. A gente nem imaginava, né, que o Uruguai era um país tão secular, né, tão secularizado, que precisava tanto desse trabalho de missões lá no Uruguai. Eu não fazia ideia. Eu também não. Pois é. E o Luiz Eduardo também está dizendo: Deus abençoe ricamente pastor Salomão, o trabalho missionário e toda a família. Amém. Vanessa Reis deixou a participação dela aqui e a Marli Batista também está dando boa tarde pra gente. E ela disse que Pouso Alegre fica bem pertinho ali de Itajubá, pertinho dela. É verdade, aliás, Pouso Alegre, a gente viu as imagens agora há pouquinho, né? Muito bonitas as imagens de Pouso Alegre. Será que a gente já tem imagem agora de Rio Branco? Chegou aí, Gustavo? Não? Não chegou. Então tá bom, a gente fica devendo, mas depois a gente paga. A vantagem é que aqui a gente deve, mas a gente paga. Segunda-feira a gente vai pagar Rio Branco. Raquel, bom fim de semana. Obrigada. Segunda-feira estamos de volta, né? Com certeza. Se Deus quiser, até segunda então. Até. A Raquel participando com a gente, trazendo as informações do tempo. E a gente volta aqui para falar que uma ação conjunta de instituições financeiras está permitindo que a população renegocie suas dívidas em atraso. O prazo vai até o dia 30 desse mês. Veja na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O Brasil registrou 68 milhões de pessoas com dívidas pendentes em agosto deste ano. Os dados são do mapa de inadimplência do Serasa. Mais de 28% desse total tem dívidas no cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ou financiamento bancário. O restante tem contas de água, luz e gás ou prestações de lojas em atraso. A gente veio agora de uma pandemia que a gente vem se saindo bem pelos índices macroeconômicos, em frente aos outros países, mas todos os países estão bastante endividados também, né? E a população vai sentir. Então, a gente já era um país com uma situação econômica difícil, entramos num patamar bom, e aí veio a pandemia, e a pandemia, claro, mexeu um pouco nessa questão do emprego, etc., apesar de que isso aí vem sendo recuperado. Mas no processo de desemprego, de muitas empresas fechando também, isso aí aconteceu, e as pessoas tiveram que tomar crédito, principalmente o consignado, né? Terceira idade aí, que aumentou bastante. Então, tem essas questões. Mas até o próximo dia 30, os consumidores vão poder renegociar com bancos e financeiras através do Mutirão Online Nacional de Negociação e Orientação Financeira, promovido pelo Banco Central, Federação Brasileira de Bancos, Secretaria Nacional do Consumidor e Procons de todo o país. As dívidas serão negociadas diretamente com as instituições financeiras, que vão oferecer descontos e prazos especiais de pagamento. Cada organização define as regras e condições do acordo, que também poderá ser feito pelo portal consumidor.gov.br. Podem participar do mutirão pessoas físicas com dívidas que não possuam bens em garantia ou empresas com dívidas em atraso que tenham sido contraídas em bancos ou financeiras. Para participar, o interessado deve acessar a página do mutirão na internet. Nela, vai encontrar orientações sobre como organizar as finanças e negociar as dívidas em atraso. O banco tem o prazo de 10 dias para analisar a solicitação,
e apresentar uma proposta. Os descontos que eles dão são altos mesmo. As empresas vão com descontos bem interessantes. Tem muito perdão de juros, por exemplo. Você estaria devendo, sei lá, 10 mil. Por 7 mil você consegue quitar a sua dívida. Então, isso é importante. Outra coisa, limpa mais rápido o nome às vezes está com o nome sujo, né? Você limpa o nome mais rápido. Você limpando o nome mais rápido, fica mais fácil você ter recursos para outros empréstimos para quitar essa situação, para se organizar financeiramente, tá? Até para essa questão de reemprego, alguns empregos, a questão do nome sujo, você sabe que prejudica, né? Alguns setores, isso aí não pega bem, né? Fora o estresse pessoal também, né? Porque incomoda, né? Tem uma questão pessoal também que é extremamente desagradável, né? Muito bem. E todo mundo sabe que uma parte da população dos países vem de outros lugares do mundo, né? Tem muita gente, crianças e adolescentes inclusive, que precisaram abandonar os seus países de origem e buscar uma vida melhor em outros lugares. E esse movimento de deslocamento de refugiados e imigrantes é hoje um dos maiores registrados na história. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para falar a respeito desse tema é o cartunista e escritor, diretor da Rádio Transmundial lá em Lisboa, nosso pastor Rubinho Pirola. A gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes, né, Rubinho? Sem dúvida. De maneira online, mas hoje recebendo você Esse aqui prazer na IPP-TV tremendo, é uma sem alegria dúvida. muito grande te receber. E para você, né, antes da gente falar do livro, antes da gente falar desse tema até, para você é uma volta, né, para Pinheiros, porque afinal de contas você tem um coração em Pinheiros. Uma história aqui em Pinheiros, foi aqui que conheci minha esposa, vim trabalhar do interior, vim estudar em São Paulo e acabei ficando cá em Pinheiros por um tempo e pudemos congregar e trabalhar aqui no começo do nosso ministério. Coisa boa. Isso quando ainda era lá no Lago da Batata. Lago da Batata, sem ainda dúvida. Não era nova aqui ainda. Não era essa coisa fantástica que virou a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com uma atuação missionária que nos surpreende e nos alegra sempre. Com toda certeza. Bom, me fala dessa sua vinda ao Brasil agora para lançar esse livro, né? O Melhor Lugar da Terra. O Melhor Lugar da Terra. Nós, há um tempo atrás, fomos surpreendidos com esse drama horrível dos refugiados. Você bem citou, de um deslocamento assustador. Nós temos hoje quase 90 milhões de pessoas que tiveram de sair das suas casas, motivados por fome, por conflitos, por guerras, né, mais recentemente. Exatamente. E não sei se todos sabem, meu ministério começou no Cartoon. Cartoon cristão, nós usávamos o Cartoon para evangelizar e tudo. E pela primeira vez, nascido a forceps, né, produzi então esse livro para crianças, meu primeiro trabalho para crianças. E nós nos juntamos com a W4 Editora e fizemos este lançamento, um livro sobre o drama dos refugiados. Agora, é um tema, né, Rubinho, que não é um tema, vamos dizer assim, comum para se tratar com crianças e pré-adolescentes. Como é que você chegou nessa temática de refugiados para crianças e pré-adolescentes? Por que essa decisão? Eu penso que diante desse drama nós temos de preparar nossas crianças. Talvez aqui no Brasil nós estejamos assim meio distantes demais desses conflitos todos que vemos pelo mundo, mas todos nós precisamos de valores tão caros ao Evangelho, que é o acolhimento, que é a solidariedade, o repartirmos a nossa vida e aquilo que temos com aqueles que foram pegos de surpresa pela vida, pelas circunstâncias, tiveram de sair das suas casas e tudo isso. Eu costumo dizer que, especialmente o povo de São Paulo, uma grande metrópole, encontra todo dia gente que teve de sair da sua terra de origem. Como eu próprio me referi agora há pouco, vim do interior, onde eu era conhecido pelo nome dos meus pais, e saberem de onde eu era, venho para uma cidade e sou mais um número na multidão. E diante desse drama dos refugiados, eu penso que nós temos, especialmente nesse trabalho, e essa foi minha intenção, de passar para as crianças essa possibilidade que todos têm de olhar com outros olhos para o estrangeiro, para o forasteiro, e oferecer, sobretudo, o nosso abraço em primeiro lugar, e depois aquilo tudo mais que Deus nos dispor a fazer. Você falou a respeito da distância que o Brasil tem dessa questão dos refugiados, enfim, até pela questão geográfica e tal, mas a gente tem assistido, né, muitos refugiados chegarem ao Brasil. A gente tem o exemplo dos venezuelanos chegando no Brasil. Esses dias nós tivemos refugiados, por exemplo,
que chegaram de outros países, que tiveram que montar acampamento no aeroporto de Guarulhos, porque não tinham para onde ir, porque o Brasil deu visto, né, de acolhimento, mas o Estado e o município, propriamente dito, não estavam preparados para receber essas pessoas, enfim. A gente tem sim convivido cada vez mais com essa realidade dos refugiados no Brasil. Quirino, eu costumo dizer que a igreja, nós cristãos, temos sido muito místicos e pouco práticos. Eu penso que um dos grandes pecados do nosso tempo é nós deixarmos para o Estado, para que ele faça aquilo que devia ser, antes de tudo, nosso. E eu penso que a igreja, os irmãos, especialmente as crianças, já podem ser educadas, e esse foi o intuito, de acolher, de cuidar das pessoas que estão sofrendo esse drama. Pois é. Fala um pouco mais a respeito desse material para a gente. Ele é um material que pode ser usado em classes? Enfim, qual é o objetivo desse material? Pode ser usado em casa? Em casa. Que é isso? Eu penso que está aqui, olha, os irmãos que não têm gasto muito tempo com seus filhos, está aqui uma oportunidade de lerem esse trabalho para as suas crianças. Esse trabalho aí, você sabe que o humor, o cartoon, ele pode ir aonde as nossas palavras não vão. Então eu penso que esse é um trabalho para crianças. Como eu disse, é minha primeira publicação destinada exclusivamente para elas, mas os adultos também aproveitarão. É um drama que está aí bem próximo de todos nós e pode ser uma ferramenta esse trabalho. E aí, para desenvolver esse trabalho, eu queria que você contasse para a gente como é que foi o processo de desenvolvimento de texto, dos cartoons. Você mudou um pouco o seu estilo o estilo seu desenho, do traço, o traço sem mudou? dúvida. As minhas filhas, eu digo que elas sempre tiveram uma crise muito grande porque pediam que o pai desenhasse para elas, e eu fazia cartoon em jornais e tudo isso para adultos. E elas diziam: pai, mas você desenha muito mal, eu queria alguma coisa para mim. E quando do drama dos sírios, aquilo tocou, mexeu bastante comigo, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Isso ficou na gaveta. Agora calhou de vir esse drama dos sírios, que nos impactou, e especialmente na Europa, né? Eu estava dizendo agora há pouco que em Portugal os ucranianos já são a segunda maior comunidade estrangeira no país. Depois dos brasileiros. Depois dos brasileiros, evidentemente. Mas então eu, logo no meio desse drama que afetava as pessoas, que mexia com o nosso coração, e também o dos venezuelanos, a W4 Editora abriu essa porta de publicação e de viabilização desse projeto gráfico editorial. Bacana. E do que trata efetivamente o Melhor Lugar da Terra? Qual é essa história? Eu conto a história... Sem muito spoiler, né? Sem muito spoiler, evidentemente, mas é a história de a partir da ótica de um garotinho que tem a sua casa invadida por militares, e eles têm de fugir, e ele conta como é que foi esta fuga junto dos pais e a importância dos relacionamentos, da afetividade e depois do acolhimento por uma terra ou de um povo de uma terra que lhe era estranha. E aí me parece que o melhor lugar da Terra é esse lugar do acolhimento, né? Sem dúvida. Isso eu deixo para vocês, isso já é spoiler. Mas isso é conclusão, isso é só conclusão. Conclusão. E esse trabalho já está sendo distribuído pela Amazon, também pode ser encontrado no site da editora, w4editora.com.br. Isso para todos os países de língua portuguesa, né, Rubinho? Você já fez o lançamento em Portugal, veio fazer o lançamento no Brasil? Para minha alegria, duplamente. Uma, de ter feito um trabalho exclusivamente para crianças, depois o de lançar na nossa língua mãe, no português falado em Portugal, como eles dizem, no original. No original, lançamos lá, foi muito bom, foi fantástico. As edições são diferentes. São diferentes, exato, uma edição com o português falado pelas crianças, especialmente lá em Portugal. Que é diferente do nosso, do nosso português aqui. Essa é a edição brasileira, vamos dizer assim. Brasileira, exato. E aí tem outras edições para outras... Já está sendo programado agora a tradução, né, a adaptação para o inglês e para o espanhol. Bacana, Rubinho, que bacana. Então, no site a gente já consegue comprar aí o Melhor Lugar da Terra. Você vai fazer alguma já fez ou vai fazer algum lançamento? Fiz um lançamento e essa semana lá na comunidade a que sirvo hoje, cá em São Paulo,
na Casa da Rocha, no Ipiranga. Bacana. Vai fazer o lançamento já fez o lançamento essa semana? Fiz esses dias na Martins Fontes, da Avenida Paulista, e agora estarei no domingo dia 13, na comunidade da Rocha, Casa da Rocha, lá no Ipiranga. E você pretende continuar trabalhando para as crianças? Como é que o Rubinho se sente após essa experiência de fazer um trabalho para as crianças? Você que vem do cartoon crítico, né? A gente pode até dizer assim, né? Mas do cartoon cristão, né? Mas como é que você viu essa experiência com as crianças, a repercussão do seu trabalho? Como é que as crianças têm falado com você a respeito disso? Tem sido muito bom, já tenho recebido bilhetezinhos que me quebram mesmo por dentro, agradecendo, devo ter escrito para elas desta vez, mas estou aí com projetos juntando humor, cartoons e o conteúdo bíblico, teologia bíblica, para comer com garfo e faca, mas com aquela leveza do humor e do cartoon para adolescentes, crianças e adolescentes. Esse é um outro projeto que depois vamos apresentar aqui. Vamos, com certeza. E falta material assim, não é, Rubinho? Para as crianças e talvez principalmente para os adolescentes, falando a linguagem deles, mas levando o evangelho verdadeiro, né? Levando a palavra. Sem diminuir, né? Às vezes a gente acha que para falar para os jovens e crianças temos de investir só no entretenimento, mas o entretenimento sem conteúdo se dissipa ao menor temporal que enfrentem. Então eu acho que nós podemos sim juntar o bom conteúdo bíblico com uma forma mais leve, né? A minha esposa costuma dizer que os meus cartoons são no melhor estilo morde e assopra. Ou seja, diverte, encanta às vezes pelo humor, mas fala profundamente. Fala a verdade do evangelho, né? E aí conseguimos. E ao mesmo tempo que você tem trabalhado, né, esses lançamentos e tem trabalhado com os cartoons, o trabalho segue lá na Rádio Transmundial, né? Segue na Rádio Transmundial, nós estamos ali em Portugal, fazendo um trabalho grande de pregação num país onde os evangélicos são cerca de 0,4% da população, e também nessa região bastante problemática que é a Europa do Leste, Ásia Central, Norte da África e Oriente Médio. Um grande campo missionário, né, Rubinho? A gente estava conversando agora há pouco, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, sobre o Uruguai. Sobre o Uruguai com o reverendo Salomão, que está indo para o Uruguai, e a gente vê essa secularização no Uruguai, que eu particularmente não imaginava que o Uruguai tivesse uma realidade assim, e ao contrário disso, a gente sabe que a Europa hoje é um grande campo missionário, inclusive a Igreja de Pinheiros tem desenvolvido vários trabalhos na Europa exatamente por conta disso. Em Itália, temos visto lá o trabalho. Iniciando um trabalho em Portugal também irmãos. Agora. Sim. E eu penso que é isso, às vezes, né, também especialmente nestas eleições, me permita, Quirino, não querer botar mais água na fogueira. Lenha na fogueira. Não, se pôr água na fogueira até isso tá ruim, até não, bom essa fogueira tá... E é oportuno. Mas muitos cristãos se perguntam, né, o que é que eu posso fazer para deixar um país melhor para o futuro dos meus filhos. E Deus tem insistido conosco que mais importante ainda é preparar os nossos filhos para qualquer tipo de país que venham enfrentar. É verdade. Lá no futuro. Que é uma realidade, por exemplo, que as crianças e os adolescentes estão vivendo exatamente na Europa por conta dessa secularização e dessa falta de preocupação com o verdadeiro evangelho e com formar os filhos. É uma preocupação com a nova geração que precisa ter, né, Rubinho? Eu penso que é aquela crise dos pais hoje, das famílias, delegarem ao Estado a educação dos filhos, ou quando muito, na melhor das hipóteses, a igreja, mas por mais que nós nos esforcemos nas nossas igrejas, ainda não conseguimos substituir aquilo que só os pais podem fazer nas suas casas, fazendo das suas casas a sua primeira igreja, primeiro púlpito a pregarem aquilo que tem que ser ensinado. Exato. É impossível a gente substituir o papel dos pais, é impossível a igreja substituir o papel dos pais nessa formação, e muito menos o Estado. O Estado não vai se preocupar, obviamente, com muito menos. Hoje, cada vez mais, e eu conversava ontem com um diretor internacional de uma organização chamada Voz dos Mártires, e nós chegávamos à conclusão que antes nós preocupávamos com as perseguições da igreja em países bastante problemáticos, mundo islâmico, mundo comunista. 1040 ali. Mas hoje, cada vez mais, esta perseguição vai vir nos estados chamados livres e democráticos, pregando
insistindo numa educação completamente contrária aos valores do Evangelho. É algo que você já tem visto na prática, na verdade, não só isso, né, mas o resultado disso, né? Quando a gente olha para menos de 1% de população cristã em Portugal. Em Portugal, em Espanha 0,2%, na Europa Grécia toda, né? 0,2%, Itália 0,9%, França 0,8% e cerca de 40% dos franceses declarando-se ateus completamente. E mesmo quando a gente vai para os países que originaram, né, a reforma protestante, a gente vê, infelizmente, essa realidade, né, Rubinho? É uma realidade que corta o nosso coração. E corta porque a gente vai para uma terra de onde o Evangelho veio e nos alcançou. Pois é. E hoje, num estado de lamúria muito grande, triste. É fundamental. É um campo missionário importante, né, para a igreja brasileira. Para a igreja fazer brasileira. O caminho de volta. É um campo importante para que a gente possa orar por ele também, para que a gente possa trabalhar e que a gente tenha mais lançamentos como esse, né, desse O Melhor Lugar da Terra, que a gente tenha mais trabalhos voltados para as novas gerações. Acho que o ponto é esse, né, Rubinho? As novas gerações. Nós já temos a nossa vida já bem encaminhada, agora pensarmos nas crianças. Tem que pensar nos filhos, nos netos, tem que fazer, principalmente, né? Tem que fazer o papel de bons pais, de bons avós, de bons avós e trabalhar para essa criançada. Cristãos fiéis. Com certeza. Vamos só reforçar então O Melhor Lugar da Terra. Como é que a gente pode adquirir esse livro? Na W4 Editora, no site deles, w4editora.com.br, na Amazon e logo... Vamos ver se a gente traz para Ezion também, de Também repente, esperamos. Né? De repente a gente traz aqui para o catálogo da nossa livraria, Editora Ezion também, mas está aqui, O Melhor Lugar da Terra, Rubinho Pirola, falando a respeito dessa temática tão importante, né, para as crianças e para os pré-adolescentes, que é a temática dos refugiados. Rubinho, você fica até quando no Brasil? Já vai estar indo embora até já? dezembro, começo de dezembro. Então Deus tá bom. quiser. Então seja sempre bem-vindo aqui à IPP-TV, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um prazer grande recebê-lo nesse Notícias do Bem de sexta-feira. Enfim, tá em casa aqui, né? Muito obrigado, sem dúvida, estou em casa. Tá certo. Obrigado, Rubinho. Até a próxima, então. Querido. Aí, então, cartunista, escritor, diretor da Rádio Transmundial em Lisboa, pastor Rubinho Pirola, conversando com a gente a respeito do lançamento do seu novo livro, O Melhor Lugar da Terra, falando sobre a temática dos refugiados, exatamente para crianças e pré-adolescentes. E a gente está encerrando o nosso Notícias do Bem dessa sexta-feira. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua participação conosco, pela sua interatividade. Fique com a gente tem muita programação de qualidade preparada para você 24 horas por dia aqui na IPP-TV. A gente volta na segunda, ao vivo, a partir das 11h45 da manhã. E não se esqueça, domingo, dia de comunhão com Deus, estaremos transmitindo 5 cultos. Se você não estiver aqui em São Paulo, mas não deixe de participar presencialmente, não deixe de vir à igreja, não importa onde você esteja, não deixe de ir à sua igreja e de participar da comunhão com os irmãos e de adorar ao Senhor no dia reservado a Ele, tá bom? Bom fim de semana então para você. Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira a gente está de volta aqui, se Deus quiser. Até lá, tchau, tchau.